E agora eu vou apresentar a nossa palestrante. Eu gostaria que a Paula Pompeu, viesse até aqui à frente. A Paulinha, ou a Paula, né, casada com o Vifran Pompeu, que está aqui do lado dela. Há 11 anos, tem 2 filhas, né? A Pamela e a Sofia. A Paula é advogada, já falei, né, formada com pós-graduação em Direito Material e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário, desculpa. É graduanda em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana e também é coordenadora da ONG Internacional A21 em Porto Alegre. Tá? Então, é um prazer, Paulinha, tê-la aqui conosco. É uma alegria para a Donep. Eu tenho certeza que esse momento estava escrito nas estrelas, como eu disse antes. E é com muita alegria e satisfação que eu passo o microfone para você. Seja muito bem-vinda. Tá? Boa noite a todos. Eu sou a Paula. Eu sou uma discípula de Jesus. Sou muito bem casada com o Vifran. Tenho 2 lindas meninas. Não puderam estar aqui hoje conosco, mas meu amado está ali representando toda a família. Eu sou advogada, como a Martinha disse. Tenho pós-graduação em Direito do Trabalho e atuo em outras áreas também do direito. Sou uma serva comprometida em algumas ações ministeriais e sociais da minha igreja local, que é a Igreja Batista de Monte Serrat. Também sou coordenadora voluntária da ONG Internacional A21, que é uma ONG que luta contra o tráfico sexual de mulheres, crianças, e tráfico humano, tráfico contemporâneo, em todas as idades e dos demais sexos. Mas, masculino e feminino, só tem 2 sexos, né? Masculino e feminino. Mas, principalmente, a linha de enfrentamento maior é o tráfico sexual. Eu sei que alguém aqui já orou, acho que foi a Cris, mas eu aprendi que tudo começa e termina na oração. Então, eu queria pedir a licença de vocês para que a gente pudesse orar mais uma vez. Senhor, eu quero te dizer que tudo isso aqui é para Ti. Que a minha vida deixou de ser minha há muito tempo. Eis aqui a Tua serva, cumpre em mim a Tua vontade, usa minha mente, os meus lábios, meus pensamentos, leva tudo cativo para a Tua presença. Porque tudo isso aqui é para a honra e glória do Teu nome. Amém. Talvez você nunca tenha escutado uma história como a minha pessoalmente. Talvez você nunca tenha conhecido alguém com coragem suficiente para contar. Mas tem um versículo bíblico que resume muito bem a minha história. E eu queria começar com ele. É Romanos 5:20. Diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sabe que nessa noite você não vai ouvir uma palestra. Você não vai ouvir um testemunho, uma história. Mas você vai ouvir sobre um Deus que é poderoso, amoroso, o suficiente para restaurar uma vida completa de dentro para fora. Você vai ouvir sobre um Deus que é relacional, que é humilde e íntimo o suficiente para separar junta de medula e trocar um coração caído por um coração cheio da graça dele. Sobre um Deus que é capaz de curar e transformar uma vida disfuncional em uma vida completamente comprometida com o seu amor. Hoje você vai ouvir sobre alguém que experimentou a graça e o favor abundante de Deus e que, por isso, não se contenta em dar menos do que isso. Então, sejam bem-vindos. Eu moro em Porto Alegre há 10 anos, mas eu sou natural de Belém do Pará. A minha filha mais velha nasceu lá no Pará e a minha caçulinha e o meu esposo são gaúchos. Então,
eu já me sinto um pouquinho gaúcha. E eu amo demais essa terra. Eu nasci com uma mãe cristã. E vivi meu primeiro milagre ainda no ventre dela. Dias antes da provável data do meu parto, a minha mãe sentiu muitas dores e foi levada às pressas para o hospital. Ali foram feitos alguns exames e foi diagnosticado que o batimento do bebê havia parado. Ou seja, teria que ser feita uma cesárea com urgência e o neném nasceria morto. Mas a minha mãe, naquele momento, ela decidiu fazer um voto com Deus. Ela disse para ele que se eu nascesse saudável, ela me consagraria a ele. A minha mãe não sabia do diagnóstico de morte. O diagnóstico do que havia parado os batimentos cardíacos do bebê tinha sido dado somente para minha avó. Então, essa foi a oração dela. Ela nem sabia que o milagre tinha que ser um pouco maior do que aquilo que ela estava pedindo. Mas, durante a realização daquela cesariana, eu nasci com vida. E, apesar de todas as desculpas e as conversas médicas, enfim, todo o relatório que eles tentaram convencer a minha mãe, que tinha sido um erro no diagnóstico, ela sabia que se tratava de um milagre. Passaram-se alguns anos, e devido às condições financeiras dos meus pais, que eram bem limitadas, eu fiquei morando com os meus avós. E fui muito amada. Eu fui muito amada pelos meus avós. Só que, com 7 anos de idade, eu fui diagnosticada com nefrite aguda, que é uma doença que acontece na parte filtrante dos rins. Essa doença ela se agravou muito rapidamente e eu, logo, um pouco tempo depois, eu fui diagnosticada. Os médicos chamaram minha avó e minha mãe e me deram 2 meses de vida. Eu me lembro que, naquela época, eu acordava com a barriga bem inchada, os lábios inchados, a minha urina era da cor de uma Coca-Cola. E eles disseram para minha mãe, olha, ela precisa de um transplante que precisa ser feito o quanto antes, porque ela não passa de 2 meses. E a minha mãe, naquele momento de desespero, foi para o quarto orar. E a minha mãe me conta que, quando ela dobrou os joelhos e abriu a Bíblia, ela abriu em Eclesiastes 5:5, que diz assim, antes não faça promessa do que fazer promessa e não cumpri-la. Ela lembrou que ela havia me consagrado ali no momento do meu nascimento e até aquele momento ela não tinha cumprido aquele voto, não tinha, de fato, me levado e me consagrado e feito uma oração. Ela acreditou que aquilo era uma resposta de Deus para o desespero dela. Então, ela me pegou, me levou para na igreja dela. E essa cena eu lembro. Eu lembro de estar numa igreja muito simples, com muitas pessoas ao meu redor, orando não só pela minha consagração, mas também pela minha cura. Eles acreditavam que Deus podia me curar. E minha mãe me conta que, naquele momento, ela viu como se um balde de água tivesse jogado na minha cabeça. E ela disse, filha, eu abri os olhos, porque, para mim, era muito real. Mas, quando ela abriu os olhos, não tinha acontecido nada. Então, ali ela teve a certeza que eu tinha sido curada. Passado aquele dia, os sintomas foram simplesmente desaparecendo. A minha urina voltou para a cor normal, eu não estava mais inchada, então minha mãe me levou para o médico, foram feitos alguns exames e a doença simplesmente tinha desaparecido. Os exames foram feitos durante 3 meses seguidos, a minha mãe me conta, e eles permaneceram dando negativo. E até hoje, para a glória de Deus, os meus rins são perfeitos, a minha saúde é perfeita. Então, esse foi o segundo milagre de Deus na minha vida. O tempo passou e eu segui morando com os meus avós. Eu tive uma infância feliz e aqueles anos de enfermidade haviam ficado para trás. Foram muitos anos de médico, remédio e madrugadas, em claro. Aqueles anos ficaram para trás. O meu avô era um homem muito rígido, mas isso, de alguma forma, me protegia. Ele era o meu protetor. O meu pai e a minha mãe moravam próximos de mim. E a minha mãe era presente até onde ela podia. Mas meu pai não, ele trabalhava muito. E eu mal via meu pai. Mas, naquela altura, eu não achava que isso me faria falta, porque os meus avós me amavam tanto que eu achava que aquilo ali era o suficiente para mim. Apesar da minha mãe me levar para a igreja todos os domingos,
eu não gostava daquele ambiente. Como uma pré-adolescente, eu achava chato, achava que tinha muitas regras, além do que eu sempre fui muito vaidosa. E isso, de alguma forma, não era bem aceito ali na comunidade religiosa da minha mãe, o que acabava afastando ainda mais o meu coração de querer conhecer Jesus. Aos 15 anos de idade, os meus avós já haviam se separado. Eles se separaram quando eu tinha 11 anos. E o meu avô, ele tinha um bom emprego. Então, eu tive uma infância onde nós morávamos numa casa simples, mas eu não tinha falta de nada. Eu estudava em boas escolas, eu ganhava presente no Dia das Crianças, no Natal, eu tinha boas roupas, então eu tive uma infância onde eu não sentia falta dessas coisas. Só que quando meu avô foi embora de casa, tudo mudou, porque ele passou a dar para minha avó uma pequena pensão. E isso fez com que todo o meu estilo de vida mudasse. Eu já não podia mais comprar, já não podia mais ter nada, e isso se tornou um problema para mim. Fora que a região onde eu sou natural é uma região muito quente. Então, lá é cultural as mulheres se importarem bastante com a sua aparência física. Como passam a grande maioria do ano, o ano inteiro, né, com vestimentas mais expostas, então é natural e cultural irem para a academia e se cuidarem. Então. E eu cresci com isso. Com 13 anos, eu já estava preocupada com isso, preocupada em como as pessoas me percebiam. Já estava preocupada em como elas me olhavam, como é que eu era vista. Só que ninguém percebeu isso. Eu cresci cada vez mais vaidosa, cada vez mais apegada ao meu exterior, e o fato como as pessoas olhavam e a forma como elas me avaliavam a partir da minha aparência era muito importante para mim. E apesar de um interior imaturo, perdido e sem qualquer compromisso com Deus, a minha maior preocupação era a minha aparência física. E é claro que, com um coração voltado para si, um coração egoísta, não pode gerar bons frutos. Então, com 16 anos de idade, e eu participava de alguns eventos de beleza, eventos de praia, principalmente, e com 16 anos de idade apareceu uma novela na televisão. Eu não vou falar aqui o nome da novela, mas foi ali pelo ano de 2002, mais ou menos. E eu me lembro que, quando aquela novela surgiu uma personagem. E essa personagem era uma garota de programa de luxo. Ela morava no Leblon, do Rio de Janeiro. E eu me lembro que a novela romantizou toda essa situação. Essa menina foi colocado um glamour ao redor dela, ao redor do personagem. E eu estava justamente vivendo aqueles conflitos das questões financeiras. Então, quando eu olhei para aquela novela, eu já tinha iniciado a minha vida sexual antes disso. Já estava completamente perdida, mesmo que ninguém ao meu redor visse ou percebesse. Quando eu vi aquela novela, eu pensei, puxa, está aí a solução dos meus problemas. E sabe, queridos, o mundo espiritual ele é muito mais real do que o que a gente pensa. Quando eu olhei aquilo, eu pensei e o convite chegou. Eu nem precisei ir atrás. Eu nem fui buscar onde encontrar aquilo. Chegou. Chegou através do estilo de vida que eu tinha, de estar envolvida em muitas coisas. E quando aquele convite chegou, eu não pensei duas vezes em aceitar. Principalmente influenciada por aquilo que eu estava vendo na televisão. Uma coisa que é muito importante deixar claro aqui é que eu estou falando de algo de 18 anos atrás. Hoje, inclusive, tudo isso que eu estou narrando é normalizado. Né? Hoje, inclusive, existem tantas e tantas mulheres que entendem que isso é até um direito delas. Né? Eu não consigo ver direito onde tem abuso. Eu acho que, quando envolve dinheiro, deixa de ser direito e passa a ser abuso. Mas, naquela altura, isso era tudo muito discreto. Ainda era tudo muito escondido. Né? As pessoas falavam de uma forma ainda mais disfarçada. Então, eu aceitei esse convite
E ninguém nem percebeu. Ninguém nem via, minha família nem desconfiava disso. É claro que com a prostituição veio as drogas, veio as bebidas alcoólicas, cigarro, relacionamentos totalmente destrutivos, veio amizades destrutivas, veio um estilo de vida completamente devastador para uma menina. E eu me lembro que teve um relacionamento que eu tive bem nessa fase, ali, acho que com 17 anos, que era um rapaz que eu conheci dentro desse universo. E esse rapaz, ainda por cima, ele mexia com magia negra. Ele tinha um espaço onde ele trabalhava com isso. Também era uma das profissões dele. E eu me lembro que eu me envolvi demais com aquele rapaz. E foi quando a minha mãe descobriu. E a minha mãe enlouqueceu. Eu era menor de idade. Ela colocou polícia atrás de mim, policial atrás dele, a minha avó. Elas fizeram de tudo, mas nada era suficiente para me convencer a voltar atrás. Eu me lembro que um dia minha mãe me chamou, muito, muito triste. E ela disse para mim o seguinte: Paula, eu cansei de lutar sozinha. Eu te consagrei quando tu era uma menina, quando tu era uma criança. Então é um problema de Deus. Então, a partir de agora, eu vou só orar. E quem vai te convencer é Ele. Os anos se passaram e depois chegou até mim uma notícia de que esse menino que eu me envolvi, que era envolvido com essa questão de magia negra, quando ele me deixou, a minha mãe, depois que a minha mãe me disse isso e decidiu orar, em seguida esse menino já terminou o relacionamento comigo. E eu me lembro que quando ele terminou esse relacionamento comigo, eu fiquei mal, para mim foi a morte. E ele começou um relacionamento logo em seguida com uma outra pessoa, uma outra moça linda que eu conhecia. Passado um tempo, chegaram comigo e disseram assim: Paula, lembra da menina? Aquela menina? Sim. Ela foi encontrada morta num matagal. Ela estava grávida e o bebê foi tirado da barriga dela e colocado ao lado dela. Ela foi encontrada com ritos, assassinada com ritos de magia negra. E o menino, o fulano, o rapazinho, ele foi preso como principal suspeito. Depois eu soube que ele foi solto, que não tiveram provas suficientes para mantê-lo preso, e pelo que eu imagino, porque na altura eu não me envolvi muito, mas ficou por isso mesmo. A menina era simples, era de uma família simples, foi assassinada e pronto. Não sei se foi ele, né? Não podemos afirmar isso, mas eu sei que no meu coração uma voz falou assim: ó, eu salvei você, eu guardei você. Mas isso não foi suficiente para me trazer de volta para Deus. Não foi. Então, com 18 anos de idade, chegou para mim um segundo convite. Eu estava próximo de completar 18. Estava com 17, alguma coisa. Chegou até mim um segundo convite. Trabalhar da forma como eu trabalhava, só que na Europa, lá fora. E eu sabia que eu tinha algumas amigas que já estavam lá. Mas, na altura, eu nem procurei saber o que elas estavam fazendo. Eu sabia que eram meninas famosas, assim, envolvidas com a questão de concursos, de eventos, meninas muito bonitas, e elas já estavam fora do país. E, na verdade, elas estavam lá fazendo exatamente aquilo que o convite chegou até mim, porque eles sabiam que eu ia completar 18 anos. Eu completei 18 anos, eu não pensei duas vezes. Fiz meu passaporte e embarquei. Eu me lembro que, nessa época, em alguns momentos, eu sentia saudade de Deus. E eu voltava para a igreja, mas eu não tinha força para ficar. Eu continuava achando a igreja chata, apesar de gostar de Deus, porque quem ama, ama e não machuca, quem ama se entrega, quem ama abandona pecados, né? Então eu não amava a Deus. Mas eu sentia saudade da presença dele. Mas eu sentia mais saudade do dinheiro, das festas, das más companhias, da minha juventude. Então eu sempre abandonava, eu nunca ficava. Com 18 anos, eu embarquei, fui embora, fui morar em Portugal. Fui morar lá em Lisboa. Cheguei em Lisboa e aconteceram muitas coisas. Foi um tempo de muito dinheiro,
um tempo de muitas viagens, um tempo de muitas festas. E a última coisa que eu queria saber era de Deus. Que, no fundo, eu sabia que eu havia rompido com Ele. Por causa das minhas más escolhas. E, no fundo, eu achava que Ele não queria saber de mim. Nesse meio tempo, eu vivi muitas coisas, muitas experiências. Não poderia ter tempo agora de compartilhar tudo. Mas eu vivia nessa ponte aérea entre o Brasil e a Europa. E assim foi durante muito tempo. Deus me guardou do mal, mesmo que eu andasse na sombra do vale da morte. Eu tive um segundo relacionamento, muito rápido. Eu já estava em Portugal. E eu me lembro que esse menino, ele era um empresário na minha cidade, era de Belém. E ele fazia alguns negócios, e num desses negócios que ele fez, eu acho que ele fez alguma coisa de errado e ele ficou jurado de morte. E eu me lembro que chegaram comigo e falaram assim: Paula, vão matar esse menino e vão te matar junto. Eu falei, não, capaz, eu era completamente inconsequente. Não vai acontecer nada comigo. Um dia a gente teve uma discussão, eu peguei as minhas coisas e fui embora para Portugal, porque eu vivia assim, de um lado para o outro. Quando eu cheguei em Portugal, passou um tempo, eu não sei exatamente o tempo, mas me ligaram. Paula, quando eu viajei, esse menino logo começou um relacionamento com uma outra moça. E quando eu cheguei lá, me ligaram. Paula, sabe o fulano? Sim, mataram ele. E deram um tiro na boca da guria, da atual namorada dele na época. Né? Assim, semanas depois que eu parti. E ela não morreu, mas ela perdeu todos os dentes. Naquela hora, eu ouvi de novo aquela voz. Eu, mais uma vez, guardei você. Eu sabia que a minha mãe não cessou as orações. A minha mãe, durante todo o tempo, ela nunca desistiu da minha restauração. As suas orações me alcançavam aonde quer que eu estivesse. A minha mãe e a minha avó, as duas. Eu me lembro que quando eu recebi essa notícia, alguma coisa dentro de mim mudou. Eu acho que pela primeira vez mesmo, porque eu nunca tinha sentido isso antes, eu senti temor. Eu pensei, ou medo, acho que era medo, porque eu pensei, Deus, se eu tivesse morrido, para onde que eu teria ido? Porque eu já conheço a palavra, eu conheço a verdade, eu sei, eu já ouvi falar, eu não sou ignorante. Para onde que eu iria? E naquela noite, alguma coisa mudou dentro de mim. E eu cheguei em casa, de madrugada, e eu percebi que tinha alguém lá dentro. Não era ninguém, não era nenhuma pessoa, era uma pessoa, aliás, mas não era uma pessoa física, não era um homem ou uma mulher. Era alguém. Eu sabia que tinha alguém lá dentro. E eu não senti medo. E eu me lembro que eu me ajoelhei do lado da minha cama. Eu morava num apartamento bem na avenida principal de Lisboa. E eu me ajoelhei e eu olhei para aquela janela, para fora dela, e eu comecei a chorar. E algo dentro do meu coração veio que eu nunca tinha sentido antes, que era arrependimento. E eu me lembro daquela oração. Eu falei, Jesus, é tu que está aqui? Eu falei chorando, fazia muito tempo que eu não orava. Eu falei, olha, eu sei que eu estou aqui hoje por causa das minhas escolhas. Foram as minhas escolhas que me trouxeram até aqui. Eu nem sei se tu ainda quer saber de mim, mas se o Senhor ainda tem um plano para mim, me faz voltar, porque eu não sei voltar sozinha. Eu me lembro que eu falei isso para ele. E sabe o que é o mais lindo? É que ele não queria fazer eu voltar para uma antiga vida, porque eu não tinha nada de bom no meu passado. O que ele queria era me dar uma nova vida. Ele queria me dar uma nova identidade. Ele queria se revelar a mim naquela noite. E eu ainda pequena, imatura, ferida, uma menina perdida, completamente perdida. Estava tentando entender tudo aquilo. Mas eu não sabia que aquela noite mudaria a minha história. Porque a partir dali, alguma coisa dentro do meu coração mudou.
Aquela experiência mexeu com a minha alma de alguma forma, que alguma coisa no meu coração despertou. E eu já não sentia mais graça no dinheiro, eu já não sentia mais graça nas viagens, eu não sentia mais graça nas roupas, nos sapatos. Eu já não via mais graça em nada daquilo que preenchia, que não conseguia preencher, na verdade, porque era um vazio do tamanho de Deus, que as coisas não preenchiam. E naquela noite eu senti que algo tinha acontecido, porque tudo passou a ser cinza para mim. Então eu comecei a orar aos pouquinhos, eu comecei a buscar a Deus aos pouquinhos. Passaram alguns meses e eu conheci uma pessoa. E eu me lembro que ele era muito divertido, muito alegre. Tinha algo nele que me atraiu. Eu não sei exatamente o que era, mas algo me chamou a atenção. E eu era uma pessoa... Eu não gostava de me envolver, eu não queria namorar, não queria me envolver com ninguém, eu gostava da minha liberdade, eu gostava de viajar para um lado para o outro, de viver a minha vida sem dar satisfação para ninguém. E quando eu olhei para aquela pessoa, eu me envolvi, eu me apaixonei. E por um minuto eu fiquei muito braba comigo. Porque eu falei, se apaixonar é de alguma forma perder o controle. Mas aconteceu. E depois aconteceu algo ainda que me fez perder mais as rédeas. 3 meses depois, eu engravidei. E foi um susto para mim. Eu entrei em crise. E eu me lembro que eu fui até ele e eu falei para ele, tô grávida. E me lembro das palavras dele, porque nós nunca tínhamos conversado sobre casamento, não. Ele tinha uma vida completamente diferente de querer ter uma família, né? Era um homem completamente envolvido com... Também, a vida dele girava em torno de dinheiro, de festas, de viagens. E eu me lembro que ele disse assim, olha, Paula, se você quiser ter esse bebê, eu te ajudo. Se você quiser tirar, eu também te ajudo. Então, a decisão está contigo. E eu voltei para o meu quarto e fiquei pensando sobre aquilo, refletindo. Eu não tinha nenhuma ilusão de nada, de casamento, nem nada. Mas eu liguei para minha mãe, contei o que estava acontecendo. E eu falei, mãe, eu acho que eu vou voltar para o Brasil, vou ter esse bebê, porque o pai dele disse que vai me ajudar mesmo, então eu não vou abortar. Eu vou voltar para o Brasil, vou ter o neném. E depois, quando ele nascer, ele vai ter sempre um amparo do pai e eu vejo o que eu faço com a minha vida. Gente, a minha família sempre me amou, porque eu nunca senti nenhum olhar de julgamento deles. Em todas essas escolhas terríveis que eu tinha feito na minha juventude, eles continuavam me amando. A minha mãe disse, então vem, minha filha, vem, que a gente passa por isso juntas. E quando eu cheguei, eu me lembro que quando eu cheguei de volta na minha cidade, o pai do bebê tinha desaparecido, ele sumiu. Durante uns 2 meses, eu perdi completamente contato com ele. Então, eu entrei em crise. Comecei a pensar que talvez a melhor opção fosse abortar o bebê e voltar para Portugal. E foram dias muito difíceis. E eu me lembro que essa dor me fez voltar para Jesus, porque daí eu voltei para a igreja e eu fui muito amada na igreja onde eu estava na altura. Eu sou muito grata a Deus pelos homens e pelas mulheres de Deus que o Senhor colocou na minha vida em todas as jornadas, em cada fase. Esses homens foram cruciais. Deus usou eles para cuidar de mim em momentos que só eles podiam fazer. E eu me lembro que eu fui muito amada por aqueles pastores, né, aquelas mulheres, era o pastor João e a sua esposa. E eles oravam por mim, e eles diziam, Paula, Deus está dizendo, né, eu sinto que Deus vai mudar a tua história. Eles injetavam fé no meu coração, esperança, quando eu não tinha esperança. E eu me lembro de uma noite, eu decidi abortar, porque eu entrei em crise e eu decidi abortar. Eu cheguei em casa e eu falei para minha avó, eu vou abortar porque... Daqui a pouco eu faço 3 meses, eu não vou mais poder abortar depois de 3 meses. E eu não vou conseguir ficar nessa situação sozinha, vou ter um filho sozinha, vou ter que correr tudo atrás sozinha. E a minha mãe, minha filha, não faz isso. E eu vou fazer. Liguei e marquei. Quando foi 7h30 da noite, eu ia fazer isso às 7h30 da manhã. Quando foi 7h30 da noite do dia anterior, eu conversando tive um tempo com uma tia e alguma coisa no meu coração veio e eu falei, não, eu não vou abortar. Liguei para minha mãe chorando, falei, mãe, eu não vou abortar. E foi mais lindo que esses dias a minha mãe me lembrou. Ela lembrou as palavras que eu disse para ela naquele dia. Ela falou que eu disse para ela, mãe, eu não vou abortar porque
eu já amo esse bebê. E eu vou assumir essa responsabilidade pelos meus atos. E a minha mãe depois me contou que quando eu liguei para ela de manhã dizendo que eu tinha marcado o aborto no outro dia, ela correu para a igreja. Ela disse, Paulo, eu fui para a igreja, eu chorei. Eu falei, Deus, não faz isso. Não faz isso. E ela disse que Deus, ali na altura, numa canção, falou o coração dela. E ela voltou para casa e disse, ai, a Paula vai desistir, não vai mais. E quando ela chegou em casa, eu liguei só para confirmar que no dia seguinte eu ia lá na clínica de aborto. E ela disse assim, que quando eu desliguei o telefone... Não, eu liguei para confirmar que eu ia. Né? Eu, mãe, tu vai, né? E ela disse que naquela hora ela desligou o telefone e ela disse, Deus, tu me disse de tarde que ela não ia passar por isso. Tu me disse de tarde que a gente ia ter vitória. Eu acredito em ti. O diabo não vai vencer essa, não vai roubar esse bebê. Eu acredito. Ela disse que logo em seguida eu liguei, e é verdade, eu liguei 2 vezes e falei, mãe, desisti. Então, a minha mãe me contou esses dias isso, me lembrou, né? E eu decidi, então, ter o bebê. E Deus é tão pontual, Ele é tão detalhista, Ele é um Deus tão de detalhes, que eu desliguei o telefone tocou de novo. E é um telefone onde tinha bina, antigamente aqueles telefones residenciais, né, que não tem bina. Então, eu peguei o telefone de novo, pensei, deve ser minha mãe. Quando eu atendi, era o pai do bebê. Né, explicando para mim por que ele tinha se ausentado todo aquele tempo, tal, e eu escolhi acreditar. E eu me lembro que naquela hora Deus falou no meu coração, eu só esperei o teu primeiro passo. Eu queria saber se tu realmente estava disposta a mudar. Então, nós nunca tivemos plano de casamento, ele cuidaria do bebê, a partir dali ele passou então a me ajudar financeiramente, eu passei toda a minha gestação dentro da igreja, com a minha mãe, com o apoio de amigos, de pessoas que me amavam, né? Na altura eu pude ver quem eram os meus amigos, e foi muito bom. Não, foi uma gestação difícil, em alguns momentos eu tinha depressão, eu me lembro que eu sofria porque eu era apaixonada pelo pai daquela criança, e eu sabia o estilo de vida em que ele vivia e como ele vivia, e eu sofri um pouco com aquilo, mas Deus esteve comigo. Eu escolhi permanecer. A nenê nasceu, o pai dela conheceu ela depois que ela nasceu. E eu me lembro que ele odiava a igreja. Ele dizia que pastor era ladrão, ele dizia que a igreja são pessoas ignorantes, pessoas que não estudam. Enfim, era assim, ele não gostava. E eu me lembro que um dia eu liguei para ele e falei que eu ia num retiro. E ele disse assim para mim, tu vai no retiro? Tu não vai no retiro? Eu disse, eu vou no retiro. E ele falou, se tu for, eu nunca mais vou te ligar. E me ameaçou. E aí a minha mãe disse, filha, não precisa afrontar. Não vai. E outras amigas também me disseram, não vai, não precisa. Aí eu parei, eu falei, não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu já troquei Jesus tantas vezes, por tantas coisas, eu não vou trocar de novo. Eu vou. E eu fui. E quando eu voltei no domingo, a primeira coisa que aconteceu quando eu coloquei o pé dentro de casa foi o telefonema dele. E naquele telefonema ele me disse que tinha decidido que a gente ficaria juntos. Então, foi Deus mais uma vez esperando a minha decisão, a minha boa escolha. As minhas más escolhas tinham me afastado dele. E eu tinha que fazer novas escolhas para que eu pudesse viver uma vida nova. Então, nós casamos, fomos morar na Inglaterra, depois Portugal. Depois do casamento, nós moramos por mais ou menos 3 anos fora do Brasil. E foram os piores anos da minha vida. Eu cheguei a pensar que a bênção tinha virado maldição. Porque aquele homem que era alegre, feliz, tinha se transformado num homem ciumento, mal-humorado, raivoso. E eu sofri muito. E eu me lembro que chamei a minha mãe e disse assim, eu vou me separar, porque eu não quero mais. Eu era uma menina, eu não sabia lidar nem com a minha própria história, eu não entendia ainda a minha história, eu não entendia meu passado, ele também não entendia. Eu acho que, na cabeça dele, em alguns momentos, ele deveria se perguntar como é que a gente tinha se casado, não sei. A gente não sabia lidar com os nossos traumas, a gente não sabia lidar com as nossas dores, então foi muito difícil aqueles primeiros anos. Foram anos de dores, e eu precisava colher os frutos também daquilo que eu tinha plantado, né? O meu casamento tinha nascido de uma forma errada, num contexto errado, mas Deus usaria para a glória dele, porque para ele nada é impossível.
Só que naquela altura eu achava que não tinha jeito. E eu me lembro que eu liguei para minha mãe e eu falei que eu ia me separar. E a minha mãe disse, não, tu não vai te separar porque tu orou por esse casamento e agora tu vai permanecer nesse casamento até o fim. Mas eu voltei para Belém numa época, daí ele foi até mim, a gente conversou, eu tive amigas que seguraram na minha mão naquela época, que oraram quando eu não tinha força para orar, que injetaram fé no meu coração quando eu não tinha força para acreditar. Eu achava que o meu casamento era um casamento falido, porque eu achava que o meu marido nunca ia ter uma vida transformada e que eu nunca ia ser digna do amor dele, então que a melhor solução era uma separação. Só que o tempo passou e ele foi vivendo um processo. Ele foi melhorando, a gente engravidou, né, da nossa segunda filhinha, e nós viemos para Porto Alegre. Chegamos aqui em Porto Alegre e eu encontrei a IBMS, que é a minha igreja local, e eu comecei um processo, né, de restauração junto àquela igreja que me amou tanto. Eu cheguei grávida, depois eu passei um tempo fora, porque eles se mudaram para um outro endereço e eu não sabia chegar lá. E aí eu fiquei sem igreja, a minha filha nasceu e começamos uma nova estação. Eu me lembro que naquela época nós tínhamos estabilidade financeira, mas nós não tínhamos Jesus. Nós não tínhamos nada, na verdade. O nosso casamento não duraria muito. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu não sabia lidar com as lembranças ruins daqueles primeiros anos de casamento. Eu não conseguia perdoar ele pelos primeiros anos. Eu lembrava das dores, eu lembrava das infidelidades, eu fui infiel também, eu quis machucar ele, eu quis fazer ele pagar, que ele pagasse por tudo que ele tinha feito e decidi me separar. Eu me lembro de uma tarde onde eu fui tocada pelo Espírito Santo. E eu me lembro que Deus me confrontou com uma pergunta. Que da minha frente, novamente, eu tinha 2 caminhos para escolher. Eu me vi diante de 2 escolhas. Ou eu vivia uma vida de aparência, fingindo viver um casamento feliz, mas que logo, logo ia se tornar num divórcio. Ou eu corria para Deus e clamava por restauração completa. Não bastava somente eu, mas toda a minha casa precisava andar na verdade e ser transformada por essa verdade. Foi quando eu fiz algo que eu ainda não tinha feito. Eu tirei as máscaras. Eu chamei pessoas que eu sabia que me amavam e fui mostrando as minhas cicatrizes. E eu me lembro que uma das coisas que me fez refletir foi o meu legado. Eu pensei as minhas 2 filhas. Lá atrás, quando eu tinha 16 anos, que eu fiz aquela escolha de morte, era só eu. Mas agora eu tenho 2 filhas. As escolhas de morte que eu fizer a partir de agora vai alcançar elas. Vai respingar na vida delas. Deus, me ajuda a fazer boas escolhas. E eu tive pessoas que me ajudaram nesse processo. Tive pessoas que, além de tudo, acreditaram em mim quando não tinha motivo para acreditar. Confiaram quando não era confiável. Mas porque elas viam o que Jesus tinha para a minha vida, não o que eu mesmo tinha feito com ela até ali. Eu chamei meu marido, abri o meu coração, confessei os meus pecados, contei as minhas dores, falei das minhas dificuldades. Disse que nós precisávamos de Jesus, ou a gente não ia conseguir sozinhos. E aí ele decidiu, então, ir no retiro da nossa igreja, naquela altura. Ele foi mais gracioso comigo do que eu tinha sido com ele. E ele decidiu, então, ir no retiro da igreja. Lá ele teve uma experiência pessoal com Jesus, que depois ele vai contar a história dele. Mas ele teve um encontro com Deus e ele, a partir dali ele foi se permitindo ser restaurado por Deus. De lá para cá, tem sido uma caminhada juntos. Tem sido um dia de cada vez. Deus precisou tocar em algumas áreas da nossa vida que eram importantes para nós, como trabalho, como a estabilidade financeira, como estrutura, mas tudo isso para nos forjar. Trabalhar o nosso caráter, o nosso amor e a nossa fé. Deus tem nos amadurecido de dentro para fora.
Em cada situação, e apesar de ser difícil algumas vezes, vale a pena. Ao voltar para o Brasil, eu voltei para a faculdade, eu concluí a minha faculdade de Direito, já fiz 2 pós-graduações, agora eu retornei para um sonho que eu tinha no coração, que era fazer uma faculdade de Teologia. Mas, acima de tudo, eu sigo ofertando os meus dons, os meus talentos, a minha vida inteira para a obra de Jesus. Servi por 2 anos dentro da fase feminina do Estado, trabalhando com as menores infratoras. Estou sonhando, junto com a minha liderança, a nossa comunidade terapêutica mulher, que vai amparar mulheres em estado de drogadição. Estudo e atuo contra o abuso sexual infanto-juvenil, estudo e atuo em questões de gênero. Eu estudo, eu me interesso por estudar questões da sexualidade humana. E tudo isso à luz da palavra de Deus. Tenho uma equipe linda que coordena junto comigo a ONG A21, aqui em Porto Alegre, que luta contra o tráfico humano e o tráfico sexual no mundo. Acho que vocês já se deram conta por que esse tema me interessa tanto, porque eu fui uma traficada, né? Minhas filhas são apaixonadas pela Igreja de Jesus. A mais velha, aquela que foi gerada ainda no início do processo, ela é visivelmente uma missionária. Ela é completamente apaixonada por missões e apaixonada por pessoas. Deus, lá atrás, quando eu nem sonhava, ele já havia colocado o DNA dele nela. A mais novinha, apesar de ter só 9 aninhos, assim como a mais velha, ela também já escolheu tornar pública a sua fé em Jesus, se batizando no ano passado. E quando eu olho para elas, eu lembro que elas são fruto das orações da minha mãe e da minha avó. E eu digo, uau, Senhor, é verdade, essas meninas já vieram com geração de bênçãos. A maldição quebrou. A maldição foi quebrada lá atrás. E agora, quando eu estava vindo, até comentei com meu marido, quando eu estava saindo de casa, porque a mais velha, eu olho para ela assim, e eu amo tanto Deus quando eu olho para ela. Porque, uau, Senhor, uau, como ela é diferente de mim do que quando eu era pequena, como ela é graciosa, cheia de Deus. Deus, obrigada, eu nem mereço isso, não mereço. Mas a menorzinha que está crescendo agora, quando eu estava saindo de casa, eu fui dar um beijinho nela antes de vir para cá, e ela estava na caminha, estudando, fazendo um tema, e do lado do celular dela, ouvindo louvores de adoração. E ela estava lá ouvindo e fazendo os louvores. E aí eu disse, filha, tu está ouvindo música? Sim, mãe. E ela ouve as mesmas canções que eu ouço. Então, eu olhei para aquilo, ela só tem 9 aninhos. Jesus, obrigada. Eu não poderia gerar isso no coração das minhas filhas. Eu não posso gerar vida. Eu não posso gerar boas escolhas. Eu posso mostrar para ela hoje, para elas, né, com a minha vida, o que é amar a Deus. Mas eu não posso gerar isso nelas. Só o Espírito de Deus pode. O maior milagre da minha vida não foram as curas físicas da minha infância. Não foi Deus me ressuscitando no ventre da minha mãe. Não foi Ele me curando aquela nefrite, não foi Ele me resgatando da prostituição, não foi Ele me dando um marido que me ama, um marido que hoje é transformado para a honra e glória do Senhor, um homem que me encoraja, que caminha comigo, que eu disse, ai, Deus está mandando fazer isso, Ele, então vai e faz. Ai, Deus está botando isso no meu coração, então vai, faz. Ele me encoraja, Ele sonha comigo, isso não tem preço. Mas esse não é o maior milagre. O maior milagre não são as minhas 2 filhas amarem Jesus sem fazer nenhum esforço, para ela ser natural esse amor. O maior milagre da minha vida sou eu. Todas essas outras coisas são consequências da fidelidade de Deus na minha vida, na vida da minha mãe, da minha avó, que nunca cessaram de orar. Mas o maior milagre é quem eu era e quem eu sou hoje, em Cristo Jesus. O maior milagre foi eu ter dito sim para Jesus, numa altura em que eu poderia novamente fazer escolhas de morte. E eu disse sim para Ele, e eu entendi a nova identidade, e eu recebi essa nova identidade. E passei a viver de acordo com essa nova identidade. O maior milagre está dentro de mim, naquilo que ninguém vê, só Ele. Num coração dócil, num coração humilde, fiel, santo, que é de muito valor para Deus. Eu não conheço qual é a tua história.
Eu não sei quais têm sido as tuas escolhas. Mas quando tudo o que eu tenho para dizer é que não importa o que fizeram com você. Não importa o que você fez com você mesmo. Em Cristo Jesus, você já tem uma nova identidade. Uma vida abundante e um futuro lindo pela frente. Porque só Ele sabe os planos que tem para você. E Ele prometeu que Ele não nos deixaria órfãos. Ele disse que não nos deixaria sós. E a melhor notícia é que isso não depende de você. Você não precisa fazer esforço para ter um caráter transformado. Você só precisa escolher ouvi-lo, escolher estar com Ele, escolher passar tempo com Ele, escolher não ter uma religião, mas ser um discípulo de Jesus. Escolher dar graça, amar, escolher o amor nos escolheu. E Ele vai nos ensinar a amar. É tudo sobre Ele. Não é nada sobre nós. Eu sou curada em Cristo Jesus. Eu não tenho vergonha, eu não tenho medo de contar a minha história. Porque não é minha. É a história de Jesus em mim, é a história de Deus em mim. Então eu não tenho o direito de não contá-la. Eu não tenho o direito de escondê-la. E o melhor, eu sempre fui tão amada, apesar de mim, que esse amor não pode ficar dentro de mim. Esse amor precisa jorrar. Ele precisa vir e jorrar. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E sabe o que é o melhor? É que já está consumado. Tem uma frase que eu posso definir a mim mesma, que diz assim: Jesus me resgatou, Ele me santificou e Ele me deu um propósito. E é tudo para a honra e glória do nome dEle. Agora eu queria chamar a Taninha. Taninha. Glórias a Deus. Tem um cântico que muitos conhecem, que diz: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. E diz ainda: e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nós acabamos de ouvir uma história verdadeira, porque Jesus, Ele é o Deus dos milagres e das maravilhas, e Ele faz. Mas se há ainda corações aqui nesta noite que têm dores, tristezas profundas, marcas terríveis, que a desesperança está aí dentro, um coração muito triste, muito abatido, a palavra de Deus diz que o Senhor tira as vestes de cinza e dá vestes de alegria. Amém. Ele faz tudo novo, como esta irmã declarou. Nós temos um coração novo. Glória a Deus. Podemos declarar isto. E nesta noite, você pode dizer também: quão grande é meu Deus, se você quiser. É só se render a Ele. Este Pai amado enviou o seu Filho Jesus para nós. Ele é o Deus dos milagres e das maravilhas. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Ele está aqui nesta noite, caminha no nosso meio, poderoso. Não há nada impossível para Ele. Vamos cantar, vamos fechar os nossos olhos e cantar bem suavemente esta canção, porque o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações para ver se há algum caminho mau e para nos livrar. E se há um coração que Deus ama, é um coração contrito, quebrantado, rendido a Ele. Então vamos cantar de olhos fechados e entregando tudo que há dentro de nós, mas pela fé, cantando que esse Deus é grande.
quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Cante pela fé. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Ele é digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Oh, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado, Tânia. Pode ficar um pouco aqui, Paulinha. Para nós é Paulinha. E eu me lembro que no início desse ano, a Cristina, nós estávamos pensando, vamos fazer um evento feminino, trazer uma mulher para dar um testemunho, e ela citou o teu nome, assim. E Deus marcou, foi o dia de hoje. Foi o dia de hoje. A gente está acostumado, e muitos que estão aqui gostam muito de ouvir as histórias de Deus, né? A gente está acostumado e ama isso, e eu posso dizer, representando eles, a gente ama mais a Deus depois dessa história. Obrigado pela tua coragem, Vifrão, obrigado pelo teu amor, a tua graça. Eu vejo a graça de Deus na vida de vocês, nas filhas de vocês. Então, desde que eu abri aqui, mais pessoas chegaram. Tu viu como tem algo especial nessa noite, né? E eu queria fazer um convite na Donep, a gente dar essa oportunidade. Que um dia, naquela janela aberta, olhando um céu azul, a Paulinha tomou uma decisão ali. Já tinha, né, se arrependido dos caminhos, viu que sem Jesus não dava mesmo para continuar. E ela fez uma declaração ali, né? Fez um clamor a Deus ali. E disse, eu quero, né? Jesus, tu é meu Senhor, me comanda a minha vida. E isso tem a ver com o que o apóstolo Paulo fala lá no Novo Testamento, que se confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e crermos no nosso coração que Ele ressuscitou entre os mortos, nós seremos salvos. Então, é uma promessa, não é de uma igreja, não é de uma religião, é uma promessa de Deus para cada um de nós aqui.
E todos nós que estivemos, que passamos por uma experiência, o Vifran, hoje eu te conheci um pouco mais, um dia tu teve essa experiência lá naquele retiro, mas você pode ser nesse restaurante, você tomar essa decisão, confessar com a sua boca. Então eu gostaria que todo mundo ficasse de pé agora, nesse momento. Como a Paulinha disse, eu também não conheço a sua vida, nós não conhecemos o que está lá no profundo do seu coração, as suas histórias do passado, cada um tem uma jornada, né, que teve lições até agora, mas a gente pode recomeçar. As Escrituras dizem que nós, a partir desse momento, dessa confissão com a nossa boca, nós nos tornamos uma nova criatura. Vocês podem ver a nova criatura na Paula? Aleluia. A gente vê. Eu sabia de ouvir falar, tá? De ver da Cristina me contar das tuas histórias. Hoje, eu estou convicto dessa nova criatura, assim, Deus despejou uma novidade de vida em você, né? E por isso a graça nas tuas filhas, por isso a graça nas pessoas que tu ajuda, né? E que vocês, né, tenham esse testemunho lindo. Então eu queria que agora a gente fechasse os olhos para fazer uma oração similar daquela tarde, aquela noite que ela se declarou para Deus ali. E você repete comigo assim: meu Deus, meu Pai, eu entendi essa noite que eu preciso de Ti. Eu me arrependo dos meus pecados com a minha boca, que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E eu te peço que a partir de agora eu ande em novidade de vida e eu tenha a Tua vontade na minha vida. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode até permanecer de olhos fechados, mas quem fez essa oração com esse significado pela primeira vez, você levante um braço para mim poder enxergar aqui você. Amém. Amém. Que legal. Tem mais alguém que fez uma oração, que nunca tinha feito uma oração com esse sentido? Você pode ainda levantar a mão. É uma mão para Deus, não é uma mão para nós aqui. Amém. Nós podemos sentar, e essas pessoas que levantaram a mão, os demais podem sentar. Nós temos aqui queremos o Vifran, podia nos dar honra aqui, né? Vocês entregarem um livreto da Donep aqui, que diz assim: agora você faz parte do povo mais feliz da terra. Você que tomou essa decisão, que levantou o braço, você pode vir aqui que você vai receber esse presente da Donep. Quem é que fez essa oração, que levantou a mão? Então, muito obrigado. Até dia 25. Obrigado.